Começamos o mês de outubro, mês de Halloween, com react de filme de terror, obviamente. E agora a gente traz um segundo trailer de Nosferatu, filme que é uma refilmagem aí de 1922 e traz no papel principal Bill Skarsgård, que recentemente fez O Corvo, que também é um personagem que tem as suas veias no universo do terror, mas que, cara, foi um tremendo fracasso. Mas antes disso, Bill Skarsgård, se você não se recorda, foi responsável por fazer Pennywise, o palhaço de It, a Coisa. Então, cara, tá no sangue dele, ele sabe fazer esse tipo de coisa. Inclusive fez John Wick, né, o último John Wick. E, cara, a gente vai aqui reagir a este segundo trailer, porque Nosferatu é uma história aí que traz uma ancestralidade, principalmente com base na literatura de Bram Stoker, que escreveu o Drácula original. Bom, se você tá curioso para saber, chega aqui e aproveite para trocar uma ideia com a gente, beleza? Meu nome é Alex Fury e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para telas e da cultura pop. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que por lá o assunto sempre começa antes. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário e a gente vai assistir agora ao segundo trailer legendado de Nosferatu. E depois deste vídeo, deste trailer, eu vou comentar um pouquinho sobre a produção, a gente vai falar um pouco dessa história pregressa, né, deste personagem, e aí a gente dá uma viajada aqui juntos, beleza? Então vamos lá, não vamos ficar de muito papo e vamos direto pro trailer. Então chega de papo, 3, 2, 1, vai! Come to me. No primeiro trailer a gente não viu muito da criatura, não viu nada da criatura. I've never shared my secret with any soul. You've had these spells since childhood. Tell me what you can from the beginning. Ai, que legal. It is like a dream. It was our wedding. When we turned around, everyone was dead. The stench of their bodies was horrible. Standing before me was death. But I'd never been so happy. This creature is a force more powerful than evil. Its desire is to consume all life on Earth. Only you can redeem us. He is coming. There is a devil in this world, and I have met him. But you could never please me as he could. Nossa, que da hora, mano. Que da hora. Perfeito. 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 Perfeito, cara. Nossa, você viu que muito louco aquela coisa. Pera, teve um trecho aqui que deu uma craquelada na imagem. Vamos ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês, que eu também não vi. Olha que legal. É a mão dominando o lugar. Isso aqui ficou incrível. Olha só que jogo de imagem. E ela flutuando. Vocês estão vendo que ela tá flutuando. Sensacional. Não precisou mostrar o Bill Skarsgård, mas deu para mostrar a presença demoníaca desta criatura das trevas.
Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre ela. Então o Nosferatu, ele foi lançado em 1922, né? E ele foi intitulado Nosferatu, que na sua língua natal, né, é uma espécie de sinfonia do horror. Ele é uma obra-prima do cinema expressionista alemão, né, e foi dirigido na época por F.W. Murnau, e ele é considerado como o primeiro filme absoluto de vampiros e uma adaptação não oficial, obviamente, pegada aí do oficial de Drácula de Bram Stoker, né? Drácula de Bram Stoker, se vocês não se recordam, tem uma adaptação de parte do livro que foi feita aí com Gary Oldman, lá atrás, com o Keanu Reeves, inclusive, né? E a Winona Ryder, se eu não me engano, né? Então, assim, é um filme adaptado, obviamente, se tem algumas mudanças, obviamente, para não ficar puxando muito do que o Bram Stoker já fez, né? Por conta até de direitos autorais. No enredo, conta a história do Conde Orlok, né? É um vampiro que se muda da Transilvânia para a Alemanha e ele espalha o terror pela cidade. E o enredo ele segue com o personagem Thomas Hutter, que é enviado para o castelo de Orlok para ajudá-lo em uma transação imobiliária, mas logo descobre que o conde é um vampiro. E o visual do Orlok é uma aparência totalmente cadavérica, tanto que eu deixei aqui uma possível adaptação de como vai ser o Skarsgård na pele do personagem, né? E ele tem dedos longos, presas, né? Que é o que deixou o personagem iconizado no cinema, né? Se eu não me engano, já teve uma produção do Nosferatu que o Klaus Kinski, né? Pai da Natasha Kinski, fez também essa versão, né? Quais foram as mudanças nessa história, né? Então, por conta dos direitos autorais, o Murnau modificou muitos aspectos do original do Drácula, né? Mudou o nome para Conde Orlok, obviamente, para não ser Conde Drácula, e ela foi levemente alterada, mas vocês podem perceber que essa coisa até do rapaz e o castelo do Orlok é muito igual, é parecidíssimo com o que o Keanu Reeves fez lá no filme com o Gary Oldman. Ele vai até o castelo do Conde Drácula e lá ele percebe as noivas do Drácula, ele é sugado, ele fica lá para ser o alimento delas e tudo mais, né? Qual que é a importância cultural e a influência dele em outros filmes, né? O Nosferatu ele é um dos maiores filmes de terror da história e ele é um exemplo-chave desse movimento expressionista no cinema. E ele se destacava, obviamente, porque tem cenários totalmente distorcidos, tinha uma iluminação totalmente dramática. Vocês podem perceber esse tom azulado, meio acinzentado na história, né? E completamente surreal, tinha uma atmosfera muito, muito estranha em cima disso. E o filme ele ajudou a definir o gênero de terror e influenciou, obviamente, muitas obras subsequentes, moldando o jeito de como eram vistos os vampiros e o horror gótico dentro deste universo cinematográfico. Dentre os filmes que foram influenciados foram o Drácula, de 1931, que foi dirigido pelo Todd Browning, né? E foi estreado por Bela Lugosi, né? Um clássico, inclusive, né? Nosferatu, The Vampire, de 1979, de Werner Herzog. Ele foi um remake do original e reimaginou a história com Klaus Kinski no papel de Conde Orlok, também mantendo o estilo sombrio, né? Desse filme original. O Salem Slot, de 1979, também é uma adaptação do romance de Stephen King, que apresenta um vampiro com uma aparência visual claramente inspirada no Conde Orlok, especialmente na figura do vilão de Kurt Barlow, né? Shadow of the Empire, de 2000, um filme que mistura ficção e realidade, explorando a ideia de que o ator Max Schreck, que interpretou o Orlok, era um verdadeiro vampiro, trazendo um pouco mais de realismo para impressionar ainda mais as pessoas. E o What We Do in the Shadows, em 2014, que foi uma comédia de vampiros que homenageia as várias tradições do personagem dentro do cinema, incluindo o próprio Nosferatu como um personagem, né? Enfim, além disso, o Nosferatu inspirou o cinema de horror de maneira geral, particularmente em seu uso inovador de sombras e luz. Podem ver que nessa última cena que eu voltei até no vídeo, a mão do Conde Orlok pairando por cima da cidade, né? E como se ele tivesse nas sombras, dominando tudo que tiver por baixo, né? Esse jogo de sombras ficou muito uma assinatura desse filme, né? E outro marco, né? Obviamente, do expressionismo alemão, e que ele acabou sendo marcado, e mais tarde no cinema de horror moderno, né? Inclusive A Bruxa, que foi dirigido pelo Robert Eggers, que inclusive dirige esse filme, presta homenagem
ao Nosferatu com uma estética sombria e inquietante. Aliás, A Bruxa, vocês precisam assistir, é um filmaço que vale a pena, inclusive, eu comentar aqui agora nesse Halloween. A viúva do Bram Stoker, agora falando um pouquinho mais de direitos autorais, processou a produção por violar os direitos autorais e o tribunal ordenou que todas e quaisquer cópias fossem totalmente destruídas do filme de Nosferatu. Felizmente, algumas cópias sobreviveram e o filme continuou a ser exibido e ganhou notoriedade ao longo de décadas. Então essa obra inspirou várias versões subsequentes, como eu falei, do Shadow of the Empire, né? E a gente vai saber um pouco mais sobre a produção, né? Esse filme, ele tem previsão de estrear no dia 25 de dezembro. Olha só que doideira, bem no Natal. Mas eu tô achando que isso vai para 2025. Não temos a data ainda exata, mas eu tô sentindo que isso vai ficar em 2025. Tanto que no trailer vocês podem ver que tá lá marcando 2025. Então vamos lá. Quem dirigiu esse filme foi o Robert Eggers, né? Que trabalhou aí na Bruxa e O Homem do Norte. E ele traz uma marca única de horror atmosférico para esse remake. E aí ele coloca o Bill Skarsgård no papel do Conde Orlok e vai incluir grandes nomes na história, como a Lily Rose Depp, né? O Nicholas Hoult, que foi o Fera nos X-Men, Aaron Taylor Johnson, que vai ser agora, recentemente, Caramba, esqueci o personagem que ele vai ser agora, sempre você vê como ele tá bem contado, né? O Willem Dafoe, cara, sem nem falar. E a Emma Corrin, né? O Willem Dafoe no elenco, meu Deus do céu. Bom, a trama segue uma jovem que é perseguida por um vampiro obsessivo, trazendo horror e destruição. Vocês podem ver que a jovem aparece aí, falando, né, dos delírios que ela tem, e o Willem Dafoe tentando entender o que acontece dentro desse momento dela, dessa conexão que ela tem com o Nosferatu, né? O Bill Skarsgård passou por uma intensa preparação para o papel, incluindo mudanças físicas, treino vocal, como cantor de ópera, inclusive, fora sessões longas de maquiagem para poder dar vida a um personagem de uma forma totalmente sombria. E vocês viram que ele fez com o Pennywise. Imagina agora na pele do Conde Orlok, né? O filme é produzido pelo Eggers, pelo Chris Columbus, pela Eleanor Columbus e vai ser distribuído pela Focus Features. Enfim, mas o que significa o nome Nosferatu, né? Por que esse nome permeia por tantos anos no universo dos cinemas? O Nosferatu, ele é uma associação ao conceito de vampiro, tá? Mas uma das teorias mais comuns diz que o termo é derivado de uma palavra romena antiga, Nesoferite, que significa insuportável ou repugnante, embora essa etimologia não seja tão confirmada. Mas o uso moderno desse termo ganhou fama principalmente por causa do filme, que acabou sendo empregado como um sinônimo de vampiro, reforçando a sua conexão com seres sobrenaturais que sugam sangue. E a palavra também foi mencionada no romance de Drácula de Bram Stoker, do próprio romance de Drácula, onde se refere a vampiros de maneira mais genética. Em resumo, né, Nosferatu é entendido como um termo para vampiro, especialmente associado a uma figura monstruosa, assustadora, graças ao impacto cultural que o filme trouxe ao longo dos anos. É isso, galera. Gostaram dessa história? Eu vou falar para vocês. Eu tenho muita fé de que esse filme vai ser um marco, mais uma vez, que vai, de certa forma, cravar na história do cinema, mais uma vez, iconizando, ressignificando o personagem vampírico que marcou a história. Bom, essa é a história, mas antes de mais nada, eu quero saber de vocês. Vocês gostaram da história de Nosferatu? Gostaram do trailer? Sentiram um climão? Deixa aqui embaixo seu comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fury e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no próximo vídeo. Valeu!